Na nossa matinha, a gente vai precisar de um amarelo ocre. Então eu tenho um amarelo e vou puxar um pouquinho de violeta, que é a complementar, que vai deixar esse amarelo mais terroso, ó. Amarelo ocre, um pouquinho do azul, um pouquinho mais do vermelho. Então a gente constrói um tonzinho mais terroso lá para trás. Aqui eu posso entrar com um pincel menor também para fazer umas batidinhas. E aí eu começo a criar aquela vegetação lá atrás. Sempre um pouquinho de branco para deixar ela mais distante. Aí ó, começo a criar ela aqui atrás, ó. Nesse tonzinho verde lodo. Opa, deu uma descida aqui, um acidente. O apoio do pincel não estava bom. Pronto, deixa eu pegar mais escuro para não ficar tão claro. E aí ó, crio diversidade nessa matinha que está distante. Ela não pode ficar no verde escuro, por isso que eu faço esse verde com ocre. Para que ele fique, se distancie, vá lá para trás. E vai vir para frente. Aqui vai ser a mangueira. Solta algumas galinhas assim, ó. Mais azulado aqui embaixo. Certo? Não precisa detalhe nessas aves, porque essas aves estão ali só para fechar o plano. Então não vai se preocupar com elas muito não. Só encher aqui. Deixa o bambu, já a preparação para receber o bambu. Vai criando diversidade, deixando uma parte mais escura. Se lembra de que lado é a luz é do lado direito. Você pode ir deixando alguns tracezinhos para ficar mais escuro do lado esquerdo dessa vegetação. Um pouco do azul. Pronto, criou uma diversidade. Agora, essa minha mangueira aqui, eu já quero ela num tom mais forte, ó. Ela é mais forte aqui. Então, eu já não pego esse amarelo, eu pego já um amarelo mais vibrante. Um amarelo mais puro aqui. Trago um pouquinho desse outro. Começa a marcação por cima, ó. Uma luz por cima, outra aqui. E aí começa a escurecer. Pega um pincel maior. Azul, amarelo, um pouquinho do vermelho. Começo a deixar bem mais escuro essa mangueira aqui, ó. Cuidado no cantinho do telhado. Certo? Vai unindo uma na outra. Criando uma forma para ela aqui. Aqui embaixo bem mais escuro. Você lembra que vai ter o bougainville aqui, ó. Já vou deixar a preparação para ele. Embaixo do telhado entra mais escuro. Fecha aqui. Interessante fechar os lados,
Você não vai ver na referência, mas a gente fecha para poder o branco da parede aparecer. Certo? Então aplica e deixa secando aqui. Depois a gente vê se tem necessidade de mexer em alguma coisa. Esse mesmo tom verde, azul, amarelo, vermelho, o magenta também. A gente vai fazer uma preparação da cor escura do bambu, ou seja, do lado da sombra. Então o lado da sombra do bambu é pelo lado de cá. Pra cá. Sempre pelo lado esquerdo e por baixo. Aqui também, ó. Vai virando o pincel, já vai aproveitando para ir dando formato ao bambuzal. Aqui umas para cima. O bambu, ele é bem diversificado, a pincelada vai para um lado, vai para o outro. Você tem que dar um movimento que normalmente o vento vai dar o bambu. Então, ó, desse lado vai ter um pouquinho pelo lado esquerdo também. Aí aqui já começa o sol bater por cima, já pega por baixo. E vai ter os bambus do meio. De preferência aqui por trás escurece bem para o telhado aparecer. Bem azulado. O bambu faz parte da casa, faz parte da área mais visível da pintura. Agora a luz do bambu, a gente pode pegar esse amarelo puro aqui manchado de verde e começar, ó, bem forte mesmo. Para poder ele sobressair em relação àquela cor lá de trás. Verde e amarelo, sem usar branco. Certo? Aí você vai dando a base aqui, ó. Verde amarelado. Bem quente. Aqui também, por esse lado, por cima. Então, apesar de ser uma pinturinha bem simples, mas ela te dá trabalho, hein? Não pense que é fácil, fácil também não. Joga uma curva em alguns bambus, ele caindo para baixo assim, ó. Um por sobre o outro. Para poder deixar mais natural. Você não pode também travar muito a construção, não. Deixa secando. Já já a gente volta nele quando a gente fizer o céu. Então é o tempo dele secar lá atrás. Olha, esse bougainville aqui, vamos logo terminar o lado oposto aqui. Então eu vou fazer um tom mais azulado em cima desse verde, um pouquinho desse terroso. A gente faz esse tom aqui, ó.
que pode ficar bem mais azulado e esverdeado, para ficar bem escuro, para poder realçar mais ainda a sombra do lado da casa, o oitão da casa. Cria uma luzinha aqui por cima. Pronto, quando a gente colocar o céu, aí a gente vai ter noção, mas isso aqui de preferência depois a gente vai dar mais uma clareadinha. Ó, já tá secando. Mas vamos deixar secando mais um pouquinho. Já essa parte de cá eu acho que eu vou ter que dar mais um azuladozinho, para poder ela criar diversidade. Vamos começar a base do nosso bougainville aqui. Então, azul, magenta, um pouquinho do verde. Criar essa área mais escura aqui do bougainville. Limpa o pincel. E aí vamos jogar um magenta bem puro aqui, ó. Magenta é o lado da sombra. A base do bougainville, magenta. Depois a gente entra com o magenta rosado agora, ó. Ou seja, o magenta com branco, criando a luz do bougainville. Isso vai ajudar a quebrar essa quantidade de verdes que tem por trás da casa. Esse rosado vai trazer uma beleza. E aqui embaixo eu vou trazer um pouco de laranja nesse azul. Vou criar um acinzentado. E vou criar a cerquinha aqui embaixo, ó. Ok? Depois a gente detalha essa cerquinha. Deixa só a base dela aí. Pronto, agora a gente vai entrar na parte do chão, para poder a gente pintar o chão e o céu. Então, pessoal, eu passei 3 dias sem pegar na tela, alguns problemas que tive para resolver, e aí vou terminar a aula de vocês hoje. Então já vou ensinar vocês como vocês fazem se vocês fizerem isso, parar a tela, para vocês voltarem nela. Então vocês vão pegar a mistura com mais óleo de linhaça do que Ecosolve, por exemplo, 60% de óleo, 40% de Ecosolve. Vai molhar o paninho, ó, molhar, e vai passar na tela toda. Ó, a tela tá seca, viu? Confere se a tela tá seca. Isso aqui já vai deixar a tela preparada para receber tinta. Você pode retocar, pode pintar. Eu agora já vou fazer isso aqui para mim finalizar a tela todinha. Então fica até mais gostoso de pintar. O pincel desliza melhor. As cores vão se unir. Não pode passar muito para não ficar escorrendo, tá certo? Isso aqui a gente chama de umidificar a tela. Então se lembra, a mistura de óleo com Ecosolve, mais óleo do que Ecosolve. Então aqui agora eu vou começar criando uma área de céu aqui em cima. Então esse meu céu, eu quero deixar ele um cinza, mais ou menos puxado para cá, para não ser tão claro quanto a frente da casa. Então ele vai ter branco, ele vai ter o azul,
E ele vai ter o laranja. Dá uma esquentada. Mais azul. Um pouquinho mais do laranja. Um pouquinho do vermelho também pode entrar aqui, ó. Então vamos sentir ele aqui. Como ele tá. Ele não tá tão branco quanto aqui na frente, tá certo? Então é esse aqui que eu quero mesmo. Tomar um pouquinho de vermelho. Aqui mais próximo às árvores. Deixar ele mais quente. E aí eu venho preenchendo aqui, ó. Quanto mais perto das árvores e das montanhas, ele vai ficando mais quente. Quanto mais alto no sol, ele vai ficando mais frio. Mais puxando para o azulado. Então realmente quando a gente bota o céu, é que a gente tem noção se a pintura está clara ou está escura. Botei azul demais, botei rosa demais, tá marrom azulzinho. Então também não precisa deixar o teu céu todo numa cor só não. Você pode ir adicionando umas áreas mais rosadas, umas áreas mais azuladas. Então, ó, aqui você já, daqui pra cima você já começa a botar mais azul. Então tá tudo seco aqui, eu não corro risco de borrar. Mais azul. Um pouquinho do laranja. A gente já começa a criar uma área acinzentada, um pouquinho do magenta. Então eu não tenho interesse de criar áreas de luz forte aqui, de nuvens forte. Vou só embaçar isso aqui, botar um pouquinho do laranja. Então esse azul aqui ele vai ajudar a contrastar com o azul das portas. Um pouquinho de azul desse lado. Aí quando você coloca o fundo, você vai vendo, por exemplo, que a gente vai ter que dar uma clareadinha nesse bambuzal. Pronto. Agora a gente vai fazer a área de sombra daqui do lado da casa, ó, essa sombra. Então vamos pegar esse mesmo tom violeta, azul, em cima dessa cor aqui, um pouquinho do laranja, um pouquinho mais do violeta, do magenta e um pouquinho do laranja. A gente cria uma área de sombra, mais laranja, mais violeta. Vai criando áreas de sombra aqui mais escuro, ó. Pra gente colocar do lado da casa aqui. Ela tem que puxar bem pro violeta. Aí umas áreas você vai deixar mais quente, mais alaranjada. Então praticamente essas áreas de sombra, elas são laranja e violeta. Joga ela para trás assim. Joga um pouquinho aqui nessa estaca. E vamos jogar um pouquinho aqui desse lado para contrastar com o lado de lá também. Violeta, magenta. A gente joga um pouquinho de sombra aqui para dar a impressão de que tem uma árvore aqui do lado direito que está projetando essa sombra aqui no chão.
Em cima desse mesmo tom, já começa a jogar mais laranja. Esfrega bem o pincel e começa a criar essa área daqui, ó. Do começo, que nem é uma área muito escura, nem é uma área de luz. Aí aqui agora sim, já vem mais laranja, mais um pouquinho de amarelo. Já vai começando a criar área de luz. Ó, gente, eu levo o pincel bem carregado. E aí vou dando pinceladas, ó. Para um lado, para o outro, para cima. Mas a tendência minha é de dar a pincelada mais para a direita, ó. Vou golpeando a tela. De esquerda para direita, de cima para baixo, de baixo para cima. E deixando a pincelada. Então aqui na frente mais puxado para o terroso. Vamos tentar criar uma diversidade aqui de luz e sombra. Agora vamos tentar dar mais luz. Uma luz mais rosada. Branco, amarelo e o magenta. Aí bastante tinta no pincel. Mais rosado. Aí, ó. Boto o pincel meio que de lado assim, vou puxando. Bastante tinta. Para criar esse jogo de luz e sombra aqui, ó. A pedrinha aqui que eu esqueci. Já já a gente volta nela. Aí essa luz ela pode vir aqui um pouquinho. Área de luz. Essa sombra aqui é importante que ela contrasta com aquela do outro lado. Então, ó, magenta, amarelo e branco. Você consegue esse tom mais claro. Mais magenta. Então, ó, dá a pincelada e deixa, não retoca não. Isso você vai criando áreas mais pastosas, áreas mais compactas, assim vamos dizer, no quadro. Lá atrás uma luz bem alaranjada passando lá atrás aqui, ó. Certo? Então, ó, já criei uma diversidade. Vou pegar um pincel menor. Vou começar a criar áreas, alguns ruídos aqui para não ficar tão limpo isso aqui. Então, ó, pego o amarelo, um pouquinho do azul, um pouquinho do violeta. E vou criar uma área aqui de passagem entre um tom e o outro. Mais amarelo, mais violeta para ficar mais ocre. Aí a gente cria, vamos dizer assim, um acervo de terreiro aqui, ó. Aí algumas luzes. A luz está vindo do lado direito, se lembra? Pronto, ó, já. Tiramos aquela dureza que tinha ali, ó. Mais para trás, um pouquinho mais de branco nessa cor. Vou criar uma luminosidadezinha aqui, ó. Aí até a cor de baixo tá molhada. Você pode entrar com a luminosidade. Um pouquinho de verde, com amarelo, branco. Desse lado aí. E também aqui nesse pedaço da mangueira aqui também, ó. Esse verde. Então, gente, meus quadros, a maioria, eu faço acabamento com ele seco. Assim, aí eu venho fazendo a luz. Às vezes você erra, a cor da luz fica muito forte, aí você tem que procurar achar a cor da sombra de novo. Mas se acertar, já deixa aí, já tá valendo. Já não precisa
vai fazer muitos retoques aqui não. Agora eu vou pegar um amarelo bem intenso. Vou dar uma cor nesse bambu, um pouquinho só do verde. E vamos partir para a luz no bambu. Então, essa luz no bambu, ela tem que ser bem intensa mesmo assim, ó. Pela ponta de cima. Ó, como isso vai saltar para frente. Por cima. Um pouquinho de violeta para... Opa, tirei a força demais, não quero tirar tanto. O violeta, ele é complementado ao amarelo. Aí ele tira muita força da cor. Então o bambuzal vai ficando mais florido, mais colorido. Aí se você acha que está muito forte a passagem, está muito brusca a passagem entre o claro e o escuro, aí você vai tentando, em cima dessa cor, botar um pouquinho de verde, um pouquinho do vermelho, e aí você sai fazendo um pouco de harmonia aqui nessa, do azul, do verde. Aí você tenta achar um meio tom aqui, ó. Ficou demais, escuro demais. Onde você não deixa nem tão claro, nem tão escuro. Esse tom médio aqui pro bambu, ó. Então deixa algumas áreas ainda escura, mas não tanto. Certo? Olha como trouxe uma luz pro bambu. Agora, aquele tom lá atrás, ele tá muito escuro. Então eu vou fazer com azul, em cima até dessa cor mesmo aqui, azul, branco, um pouquinho do amarelo com violeta, que aí fica um amarelo ocre. Então ó, essa cor de trás, ela tem que tender para isso aqui, ó. Vamos ver como ela tá aqui agora. Ó, já ficou bem melhor. Um pouquinho mais de branco, de azul. Aí a gente dá distância nela, distanciar ela dessa cor forte da frente do bambu. Isso aqui vai ser só a ilusão de que ela tá lá atrás, ó. Não precisa ficar tão forte como ela ficou. Deixar algumas áreas do escuro que tem aqui, ó. Olha aí como já harmonizou aquela parte lá atrás, ó. Entro logo com a luz. Então, o quadro mesmo seco, você consegue mexer. A tinta óleo tem essa grande vantagem. Você consegue mexer, você consegue clarear, você consegue escurecer. Aqui agora eu vou pegar um verde mais intenso. Criar algumas áreas da folhagem verde aqui do bougainville. Aproveito o pincel e faço logo
esse rosa, vou tentar fazer um rosa bem vivo aqui com magenta. Magenta com branco, pincel bem limpo. Um pouquinho do vermelho junto. Vou tentar dar força nisso aqui, ó. Então, ó, já tá seco, veja como a tinta pega bem. Fica bem colorida, bem forte, ó. Um pouco mais do vermelho com magenta. Um pouco mais dele bem branco, bem rosado por cima, ó. Agora pega um tom cinza, o azul, um pouco do laranja e cria a cerquinha aqui de lado, ó. Não pode ser branco não. Uma desencontrando a outra. Aí vem o da transversal. Isso aí já cria uma diversidade aí nessa área. As pedras também aqui. Vamos criar essa pedra aqui mais acinzentada. Tem outra mais aqui na frente também. Um pouquinho de laranja nesse cinza, um pouco mais do escuro, para não ficar muito forte. Esse mesmo tom acinzentado eu já faço a estaca aqui, ela não precisa ser no preto. Vamos ver se a gente consegue um pouquinho mais escuro, verde, vermelho, o azul. Pra gente traçar uma sombra nela aqui só. Da sombra dela. Essa sombra das pedras também eu tento recuperar um pouquinho. Pegar uma luz nessa estaca também um pouquinho. Principalmente aqui para ela se separar um pouco da casa, ó. Aqui já nem tanto, aqui eu já deixo. Um pouquinho de luz aqui no batento. Então esse cinza, você vai criando variedades dele. Um mais claro, um mais escuro. Aproveita o pincel aqui e já joga um pouquinho do rosado no chão. Aqui, ó. Dá a impressão de que foi as folhas que caíram. E aí pego também, vou criar alguns ruídos aqui nesse alaranjado, um pouquinho do violeta, do cinza. Cria alguns ruídos como se fossem umas pedras soltas, ó. Porque a gente não vê. A gente vê uns quadradinhos assim como se fosse um chão batido. Mas ó, só você criar algumas pontinhas, algumas transições. Isso aqui já vai criar um efeito bem legal no quadro. No laranja também aqui, no violeta. Traz um pouco de ruídos aqui, ó.
Certo? Aqui pegou uma manchinha aqui na parede. Deixa eu tirar um pouquinho, botar mais um pouquinho dessa outra cor. Eu acho que é isso aqui, a pintura. Aqui depois, se a gente quiser mexer, é só questão de detalhes. Mas pra mim, eu acho que já tá ótimo para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá certo? Eu acho que vai dar um belo quadro. Não precisa fazer mais que isso não. Depois, quando secar aqui o chão, a gente pode adicionar uma galinhazinha aqui. Eu posso ensinar vocês como se faz uma galinha, só porque agora tá muito seco, não vai ter condição. Tá certo? Então veja aqui, ó, a sombra que eu coloquei aqui, ela contrasta com essa. As pedrinhas, uma vai contrastando com outras. Aí, às vezes, ó, pode acontecer do vento ter trazido rosa de lá, caído uns pinguinhos de rosas assim, ó, no terreiro. Pode dar mais um empaste nesse bougainville, trazer um pouquinho para cima da casa. Certo, pessoal? Então, acho que era isso. Senão essa aula vai ficar muito longa. Então aqui, eu acho que só faltou aqui somente as galinhazinhas, que a gente pode colocar depois. Mas olha, a ideia básica do quadro a gente conseguiu. A gente conseguiu deixar aqui a impressão da luz, da sombra. Conseguiu deixar a casa mais centralizada do que a fotografia. O bougainville trouxe um pouco de cor para a composição. Então tudo isso tem que ser pensado. Então a gente pensou todos esses elementos. Aí a gente colocou com tinta. Para finalizar a gente vai colocar só as galinhazinhas aqui no chão. Depois quando secar eu vou mostrar a vocês como é que faz a galinha. Se eu não fizer, vocês me lembram. Pode também se criar alguns ruídos mais claros no telhado. Mas cuidado se for mexer. Tenta achar uma cor parecida. Só alguns ruidinhos aqui assim, ó. Para não ficar tão escuro. Ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma paleta simples, uma paleta com as 3 cores primárias, mais as 3 secundárias, mais o magenta de apoio. Então com essa paleta a gente conseguiu fazer esses belos contrastes aqui, ó. Então, ó, é como eu falei, o chão aqui, ó, você só marcar alguns pontos assim, não precisa se preocupar em fazer pedrinhas não. Isso aqui vai trazer diversidade pra cá, tá certo? Olha, a cor da porta, como tá bonita, ó, um azul aqui, o azul mais escuro aqui dentro, a luz da parede aqui, ó, bastante luz. Aí a maneira que eu afastei aqui, ó, já quebrei essa luz não é tão intensa. Então tudo isso é pensado antes no desenho. A sombra da casa tem que ficar mais escura, mas aqui essa sombra do telhado não pode ser tão escura como a sombra da casa. O céu não pode conter um branco tão branco quanto aqui, para poder aqui chamar mais atenção, certo? Então, gente, é isso aí. Um abraço aí e até a próxima aula.